no episódio anterior do Cast dos Espíritos. Finalmente nós vamos começar a falar sobre elas, e a nossa exploração de hoje vai ser sobre lei de liberdade. Nesta nota deveria ser ainda também destacado o contexto histórico, cultural e social da metade do século XIX na Europa. Então, para ser bem objetivo, há componentes do racismo científico no trabalho da codificação, tanto dentro dos textos O Livro dos Espíritos quanto o Evangelho segundo o Espiritismo e outros. Fique agora com a parte 2 do episódio. O meu ponto aqui é esse. Aí eu vou chamar a atenção dos ouvintes, de vocês também, claro, no nosso debate aqui, para a pergunta 830 do Livro dos Espíritos, né? A pergunta 830. O Kardec pergunta o seguinte, ó, tá falando sobre escravidão, que é o tema do nosso debate de hoje. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, os que dela se aproveitam merecem ser condenados? Embora apenas se sujeitem a um hábito que lhes parece natural? Essa pergunta resume nosso episódio. Todos os questionamentos que você nos fez estão dentro até do caput, né? Estão dentro aqui da pergunta principal. A pergunta foi feita pensando no Brasil, porque essa pergunta ela é cara do Brasil, né? A pátria do Evangelho, né? A pátria do Evangelho. 1.500.000 homicídios de 1990 a 2021. Recorde global. Vamos lá. A resposta dos espíritos que está aqui. O mal é sempre o mal, e nenhum dos vossos sofismas fará que uma má ação se torne boa. Olha que frase. Essa frase é uma frase profundamente filosófica, é uma afirmação peremptória, é uma premissa maior. Mas a responsabilidade do mal, continuando, é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Nesse caso do espírito respondendo essa pergunta, o tal do ministro Clarence no livro do André Luiz está erradíssimo, porque ele diz que o europeu civilizado que mata alguém tem menos responsabilidade. Ele chama o indígena de ignorante, mas diz que o indígena é mais culpado que o europeu civilizado. Está traindo o livro dos espíritos. Continuando, aquele que tira proveito da lei da escravidão, a lei no sentido da legalidade de seu tempo, é sempre culpado de violação da lei da natureza. Sempre. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Como a escravidão tem feito parte dos costumes de certos povos, foi possível ao homem aproveitar-se dela, ainda que de boa fé, como de uma coisa que lhe parecia natural. Desde, porém, que sua razão mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus, ele não tem mais nenhuma desculpa. E você ainda há pouco, o Dayan leu pra gente você e o Dayan estavam lendo trechos aqui da legislação brasileira que mandava batizar os escravos, né? Então, assim, misturando Deus com a legalidade contemporânea para fazer a legalidade contemporânea se igualar à lei de Deus. Então, assim, outra corrupção. São muitas corrupções juntas. Quando você lê uma pergunta como essa, 830, você fala assim, cara, é uma resposta que não podia ter sido melhor. É uma resposta que resolve quase todos os problemas que a gente tem na mão. Por que o Livro dos Espíritos parece tão contraditório, então, em vários sentidos, né? Por que em vários sentidos, ele se refere aos selvagens como seres que não deveriam nem gozar de autonomia, ao serem colocados sob o governo de outros seres, justificadamente? Esse é um ponto relevante. Então, voltamos àquele ponto em que o Livro dos Espíritos é muito grande, é recheado de conhecimento, é uma obra rica, mas não acabada. O trabalho da doutrina não é um trabalho finalizado. Não é. E nós aqui não somos agentes passivos de nenhum tipo de conhecimento. A gente está aqui falando com as pessoas e nós não estamos aqui impondo a nossa visão, nós estamos inclusive expondo nossas dificuldades também. E o que nós esperamos é que esse debate ajude a construir um entendimento e até uma ideia melhor. E por fim, fechando essa parte, quando você perguntou sobre o anacronismo, para que a nossa ouvinte possa se situar, né? Esse é um problema sério em ciência e em filosofia, né? Que é avaliar comportamentos e crenças em tempos diferentes, sem respeitar a mudança do tempo. Então, é olhar para o passado com os olhos de hoje e estabelecer julgamentos de valor científico ou moral usando os critérios do nosso tempo, sem tentar compreender o contexto da época.
Esse é um problema muito sério em várias áreas do conhecimento. Eu vou citar só um exemplo. Eu lembro de um debate acadêmico que... Esse debate não acaba, nem vai acabar. Mas, por exemplo, falando que esse debate, por exemplo, sobre o comportamento escravagista dos antigos. E se os pensadores gregos mais importantes da antiguidade clássica, como Platão e Aristóteles, que eram escravagistas, se eles teriam tido condições boas o bastante para não serem escravagistas. Ou misóginos e feministas. E machistas, perdão. Misóginos e machistas, né? E engraçado, eu li um estudo uma vez, há muitos anos, falando sobre Aristóteles, por exemplo. O Aristóteles já tinha a condição de perceber que intelectualmente a mulher era capaz de conhecimento como o homem. Mas nós falamos isso num episódio, né? Nem o Immanuel Kant achava isso, em 1800. No final do século XVIII, né? Virada do século XVIII para o século XIX. Nem o Kant achava isso. A igualdade entre homens e mulheres para tudo é um tema em desenvolvimento ainda. E aí, Valdir, eu entendo sua preocupação. O que será que nós fazemos hoje, né? Que nós mesmos não vamos olhar para trás daqui a um tempo e dizer, meu Deus do céu, eu que achava que eu era uma pessoa em busca do bem e da justiça, olha o que eu fazia. Né? O anacronismo tem esse perigo de a gente não respeitar as diferenças históricas. Mas eu fecho o meu comentário, Valdir, apoiando o Sil no que diz respeito à preocupação com a resposta que seria dos espíritos. Você pode compreender o Kardec como um homem do seu tempo e responsabilizá-lo pelos erros cometidos na interpretação dos fenômenos de modo relativo. Porém, em tese, as vozes desses espíritos seriam as vozes de espíritos com um conhecimento que não deveria estar submetido ao conhecimento da época. Aí as opiniões não parecem ser essas. Elas não são tão elaboradas assim pra gente achar que eles... muitos espíritas acham que eles vieram de outros mundos, né? De outros planetas e etc. O Dayan, num episódio atrás, falou que era tudo ex-padre, ex-bispo católico, né? Eu já hoje acho mais isso do que qualquer outra coisa. Né? Então, assim, eu não sei. Francamente, eu não sei. Boa parte dessas opiniões são realmente questionáveis. Elas não denotam um conhecimento que a gente poderia chamar assim, muito qualificado, não. E o pior, desculpa, deixa eu intervir. O pior é que se você olhar também as assinaturas, eu acho que valeria a pena a gente contar. Mas a impressão que eu tenho, empiricamente falando, é que a grande maioria era de francês. Isso é um problema, porque se as perguntas vieram de vários lugares do globo com essas respostas, por que a maioria do povo é francês? Que assina as coisas, rei francês, rainha francesa, né, artistas franceses. Pesquisa interessante. Tem uns negócios, enfim. Para fechar esse ponto, Valdir, pra gente andar, eu só queria dizer o seguinte, eu concordo absolutamente com o que você falou. Quando eu vejo, assim, essas expressões, quando eu vejo certas respostas, existem respostas ali que são de uma elaboração finíssima, que você para nela e fica lendo e relendo e fala, gente, olha que isso aqui é sensacional. Como, por exemplo, que o Rodolfo acabou de citar. Existem outras que você fala assim, meus filhos com 5 anos teriam dado uma resposta melhor. Então, há uma diferença grande demais, vamos dizer assim, na qualidade das respostas dentro dos temas. E quando eu penso nessas questões que são mais, vamos dizer assim, para nós hoje, muito preconceituosas e mais racistas, é o que o Valdir disse, facilmente, a nosso ver, tentando não cair em anacronismo, o Kardec concordaria com essas ideias. Então a impressão que eu tenho é que se ele tem várias respostas à sua disposição, o viés dele, no momento de escolher aquelas respostas, o viés de confirmação me parece que ele fala mais alto. Olha, eu concordo com essas respostas. Não com essas. A gente não sabe exatamente o que o Valdir colocou. Nós não sabemos quais as perguntas foram feitas, quantas respostas foram dadas, mas ele escolheu algumas. E é muito provável, né, que essa escolha tenha sido permeada também pelo seu viés de confirmação, porque ele concordava com aquilo. Não era nada estranho para ele ouvir dizer que brancos eram superiores a negros ou índios. Para ele isso era tranquilo. Falou, pô, o espírito está dizendo isso, é verdade, realmente, eu concordo. Essa aqui é uma resposta boa. E, de repente, ter rejeitado respostas que vinham num sentido absolutamente diferente.
que para ele pode ter parecido absurdo. Falei, não, porra, como assim? Os negros e os índios que vivem no meio de uma floresta são tão evoluídos quanto nós. Não faz o menor sentido um negócio desse. Isso aqui o espírito estava loucão. E afastar essa resposta, entende? Nos falta essa fonte primária desse critério. Que critério que ele utilizou para escolher essa ou aquela resposta como sendo a resposta mais adequada para aquela pergunta que foi feita? Então, e a gente vê nisso. Algumas respostas com grande qualidade e outras com, preconceitos visíveis. Dayan, a queima-roupa. Existem raças superiores e inferiores de humanos no planeta? Pode ir, sendo bem claro. Hoje nós estamos sendo super claros aqui. Não, absolutamente não. Essa afirmação é a verdadeira excrescência para dizer o mínimo, né? E nós sabemos que historicamente ela foi usada, né, ao longo dessa jornada da humanidade para justificar a subjugação de povos, o extermínio de povos e até mesmo o privilégio de certos povos em relação a outros. Entretanto, e aí eu acho ótimo, né, a ciência, em especial a genética, veio mostrar exatamente o absurdo dessa afirmação. Cientificamente, né, do ponto de vista genético, nós não temos qualquer diferença significativa. 99,9% dos nossos genes são iguais. E nesse 1% que nós somos diferentes, não existe ali carga, né, genética, como dizem os nossos professores de criminalística, né, porque é aí que mora o DNA forense. Nesse 1% em que nós nos diferimos, não existe ali uma função de síntese de proteína, ou seja, onde nós somos diferentes nos nossos genes, né, nos setores do nosso DNA, não existe o gene. Nós somos diferentes em partes do DNA que não tem nenhuma função no nosso corpo a não ser nos diferenciar. Então, assim, não há qualquer diferença entre negros, brancos, índios, asiáticos, seja o que for. A raça humana, ela é absolutamente idêntica. Além disso, eu acho sempre bom lembrar que, do ponto de vista da ciência ainda, o que se sabe hoje é que a humanidade saiu da África para dominar o globo, né? Então, sendo assim, sob esse ponto também, nós somos todos descendentes de africanos. O mundo é preto e foi se clareando depois, né? Por fim, e eu acho que dentro do espiritismo isso é importante a gente lembrar, porque nas obras os espíritos deixam claro que, independente do grau evolutivo, né, de um dado grupo ou de um dado povo, sempre há entre eles espíritos dos mais diversos graus. Então, nós temos os mais evoluídos, nós temos os super menos evoluídos e nós temos ali a classe média, né, mais ou menos como a gente. Então, esse intercâmbio é absolutamente comum e necessário. Que os inferiores e os espíritos menos evoluídos, inferiores, eu acho uma palavra muito feia, mas aqueles menos evoluídos que ainda alcançaram grandes compreensões, tenham contato com a classe média e também com aqueles espíritos realmente mais iluminados. Para quê? Para que eles também tenham a oportunidade de alcançar esse intercâmbio. Então você não pode dizer que entre índios, que entre negros, que entre mulheres, espíritos que habitam esses corpos são inferiores. É impossível nós fazermos uma afirmação dessa. Então, vai ter espíritos super ignorantes, encarnados em corpos de indígenas, sem dúvida alguma. Mas, da mesma maneira, nós teremos espíritos de altíssimo grau intelectual e moral encarnados no mesmo grupo. De brancos, de negros, de homens, de mulheres. Isso não existe. Não existe. Para o espírito, é irrelevante o corpo que ele encarna. Se é preto ou branco. O espírito de alto grau intelectual, alto grau moral, por assim dizer, então evoluído, não faz a menor diferença o corpo que ele vai habitar. Se é um corpo preto, branco, amarelo, masculino ou feminino. Então nós temos que acabar com essa idiotice de achar que existem povos superiores e povos inferiores. Cada um tem o seu grau, cada um tem algo a oferecer. E eu vou dar um exemplo aqui que eu sinceramente acho horroroso, porque esse nosso critério também de superior e inferior,
a gente tem que observar que isso é muito relativo. Se você pega, por exemplo, o povo norte-americano, falando de povo, se você põe o pé nos Estados Unidos, é um contraste absurdo com o Brasil. O Brasil é um país atrasado. Ponto. Você chega lá, você tem alta tecnologia, as melhores universidades, as 10 melhores universidades do país são norte-americanas. Os caras têm um grau, né, de industrialização, de robotização enorme. É menor do que o do Japão ainda. Mas a tecnologia ali abunda, a ciência ali domina. Nós poderíamos dizer, os americanos são um povo realmente, né, mais evoluído, superior. Mas é um povo, por outro lado, também que faz guerra, invade o país dos outros, mata gente pelos motivos mais mesquinhos. Isso é coisa de espírito superior? Fala pra mim. Então há um contraste. Se de um lado você tem um aspecto que te leva a uma suposta superioridade, do outro lado, né, você também é muito poderoso num aspecto que ele é horroroso, horripilante. Então os americanos, afinal, são, enquanto povo, evoluídos ou menos evoluídos? Eles são selvagens ou eles são superiores? Eu acho que é muito difícil a gente fazer esse tipo de avaliação. Não é a tecnologia de um povo que vai definir, afinal, se eles são mais ou menos evoluídos, que foi o que os europeus fizeram. Eles tinham carro, os africanos não tinham carro. Eles tinham arma de fogo, os africanos não tinham. Logo, eles são inferiores e nós podemos subjugá-los. Quer dizer, isso é perigoso. Essa ideia, aliás, ouvintes, se você tiver com muito tempo livre, muito desocupado, eu não quero divulgar uma bobagem espírita, mas eu acho às vezes importante a gente saber o quanto uma ideia não bem compreendida pode gerar uma grande estupidez. Um dos assessores mais próximos de Kardec, um dos espíritas de primeira hora, que tem dos maiores respaldos dentro do espiritismo, é o Leon Denis. E Leon Denis escreveu talvez uma das maiores bobagens que eu já li no espiritismo, se não a maior de todas. Um livro publicado em 1927, no ano em que ele morre, chamado O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, em que ele vai justificar, pelas razões dele, por que os franceses e os japoneses, se eu não me engano, são as raças superiores do planeta e cabe a eles o conduzir a humanidade, sabe? É uma quantidade de bobagens que, olha, é muito difícil que alguém tenha conseguido escrever tanta bobagem dentro de um único livro do espiritismo. Mas vamos então encerrar o nosso olhar para o passado e vamos colocar o nosso olhar para o presente, caminhando para o futuro dentro da doutrina espírita. O que é que nós podemos, como nós podemos refletir a partir das ideias de noção de lei de liberdade, daquilo que os espíritas vêm construindo nos últimos 150 anos relacionado ao termo escravidão, para o nosso presente. Cara, eu vou continuar contigo, Dayan. Relação de trabalho. Olha só, nossas relações de trabalho no século XXI, elas são completamente diferentes das relações de trabalho que nós tínhamos no século XIX. Então, ouvinte, no século XIX era natural você ter uma mulher grávida e crianças de 10, 11, 12 anos trabalhando 10, 12, 14, 16 horas por dia numa mina de carvão. Isso era absolutamente normal, era dentro daquele aspecto do aceitável comunitário. Revolução Industrial é isso aí. Revolução Industrial na veia, isso era uma coisa bem, bem comum. Bom, isso era século XIX, nós estamos no século XXI, 150 anos depois. Mesmo assim, com toda essa evolução nas relações de trabalho, dá para a gente pensar que ainda há uma exploração do ser humano e que dá para melhorar mais essa relação? Olha, Valdir, infelizmente, né, essa exploração, ela persiste, ela existe, ela está aí. Não é, até por conta do surgimento do direito do trabalho, né, ela não é da mesma forma como ela ocorria. Só que assim, a lógica capitalista, ela não nos permite nem sonhar com o fim da exploração do homem pelo homem. Tenho certeza que você e o Rodolfo assistem TV, talvez até pegue a TV aberta na casa de vocês, na minha casa não pega. Só para jogo de futebol. TV aberta é só para jogo de futebol Olimpíada. Então assim, mas vem noticiários, devem acessar jornais eletrônicos ou eventualmente assistir algum jornal. Então, certamente que vocês não são pessoas informadas. E devem ter ficado sabendo, assim como também os nossos ouvintes,
né, esse ano, foi amplamente divulgado, casos terríveis de trabalhadores submetidos a condições de trabalho análogas de escravo, inclusive em famosas vinícolas do sul do Brasil. Acontece que isso não ocorre só no sul, isso acontece no país inteiro, Rondônia inclusive. Nós temos autuações aos milhares em virtude dessa prática. No início do episódio você trouxe números, né, sobre o trabalho escravo no Brasil, mas até 2021. Então eu te atualizo sobre os dados parciais de 2023, onde até março, presta atenção, hein, um trimestre, março, 918 pessoas foram resgatadas de trabalho escravo. Isso no Brasil representa um recorde para um único trimestre em 15 anos. No ano de 2023, o Brasil quebrou um recorde, né, de resgate de pessoas em situação de trabalho análogo a de escravo. Só para você dar uma olhada, em relação ao período que você colocou de 2021, isso representa um aumento de 124%. Até maio deste ano, maio agora, foram feitos 1.229 registros de denúncias reportando trabalho análogo ao de escravo. Então eu acho que só por aí já dá para a gente ver que, infelizmente, a exploração do ser humano pelo ser humano, ela não só existe, mas no Brasil ela está em pleno vapor. Então, cara, enquanto você falava aqui, eu estava pensando que, veja só, quando a gente fala de uma situação análoga de escravo, a gente já está partindo da ideia de que isso está errado. Veja, o próprio conceito de uma condição de trabalho análoga à de escravo já implica, né, já tem em si a ideia de errado. O que eu estava refletindo enquanto eu te ouvia é se as relações que a gente considera lícitas, corretas, já não serão em algum momento consideradas exploratórias no futuro. Por que eu estava pensando nisso quando eu te perguntei? Há inúmeras experiências em países europeus, nesse instante, com semana de trabalho de 4 dias, por exemplo. Então, ouvinte, nós temos no Brasil a regularização, né, a aceitação de 6 dias de trabalho. Algumas pessoas trabalham 5 e em alguns lugares na Europa se pensa hoje numa semana de 4, para que as pessoas tenham mais tempo para estar com a família, para cuidar da saúde, para fazer nada, para ter ócio. Fazer o que quiser, cuidar da vida. Cuidar da vida. Então, eu penso, por exemplo, nisso que eu havia trazido agora como uma relação, um olhar a partir da relação liberdade e escravidão, né, do que é o abuso do trabalho ou a exploração do trabalho, porque a escravidão é isso, é você explorar o esforço de alguém em benefício próprio, né? Sem nenhum tipo de contraprestação objetiva pelo trabalho que está sendo prestado. Tá? E eu estava pensando nisso, que talvez as nossas relações de trabalho hoje, em alguns séculos, em 150 anos talvez, sejam pensadas como relações, mesmo as lícitas, como relações que se assemelham à escravidão, como um explorar o meu semelhante para além do necessário para a sobrevivência, né? Para além daquilo que é o necessário para a manutenção da sociedade. Alguém tem que trabalhar, todos nós temos que trabalhar, temos que entregar algo aos nossos semelhantes, mas, eventualmente, o nosso olhar hoje, a gente aceitar que alguém tenha muito e outro não tenha nada, seja uma relação de exploração implícita. Ouvinte, a gente está avançando muito no tempo, então eu vou dar uma acelerada aqui, vou reunir duas coisas difíceis que vão colocar o Rodolfo numa linha de fogo complicada. Então, Rodolfo, primeiro, trabalho infantil deve ser considerado no mesmo quadrante de escravidão? Segundo, pensar na escravidão como a propriedade legal de uma outra pessoa é um absurdo. Mas onde é que estaria essa linha para a gente saber o que é escravidão ou não na relação que nós mantemos com outra pessoa? Porque, eventualmente, a forma como eu trato e o que eu exijo dos outros pode parecer normal. E eu hoje não sei se isso é escravidão ou não. Para mim é algo normal. Então, claramente, trabalho infantil está na quadra, está no mesmo nível que a escravidão. E como é que eu sei quando eu estou escravizando alguém ou não? Quando você não trata essa pessoa com igualdade. É por isso que a lei de liberdade e a lei de igualdade são equivalentes.
Se elas não forem compreendidas em conjunto, não existe uma sem a outra. A gente vai falar sobre igualdade em outro momento, né? Mas não dá para entender uma sem a outra. O caso das crianças, para mim, é o maior volume sistêmico de violações de direitos humanos no planeta. Evidentemente. Claro que voltemos à pergunta 830 do Livro dos Espíritos, né? A enorme maioria de nós segue hábitos e costumes estabelecidos há muito tempo e é muito difícil parar para pensar em tudo que a gente faz como um costume, aceito pela sociedade do nosso tempo. Então, bater nos filhos é algo aceitável, tanto quanto exigir que eles trabalhem dentro de casa, por exemplo, ou às vezes um pouco mais do que isso, que ele vá lá no seu trabalho, que ele vá te ajudar a limpar a loja no fim de semana, ou que ele saia da escola e vá lá para o restaurante e te ajudar a dar conta do trabalho à noite. Né, nós frequentávamos aqui um local aqui na nossa cidade em que o nosso amigo lá, os filhos foram crescendo e cresceram lá no restaurante e os meninos 2 horas da manhã estavam lá ainda e ele bota tudo pra dentro, aí gritava, não sei. O sujeito veio do sul, imigrante, né? Aqui eu trabalhei desde criança lá na gleba do meu pai, né? E pô, meu pai tá trabalhando lá pra sustentar a gente, eu tenho que trabalhar também. Entendeu? Então, ele chega aqui, tem um restaurantezinho, ele vai botar os filhos pra trabalhar. E aí, se os filhos hoje em dia têm uma escola boa ou não, se a legislação mudou, etc., o costume qual é? É que ele tem direito de explorar o trabalho dos filhos por ser pai deles. Porém, esse, abre aspas, direito, fecha aspas, é só um costume. Nem é um direito mais pela nossa legislação hoje, né? No fundo, moralmente falando, você não está tratando seu filho como gente, você está tratando ele como uma propriedade sua. E é fácil reconhecer isso. Quando você trata uma pessoa como coisa, o primeiro limite que você quebra é o de ter que conviver com os interesses, com os desejos, com as visões daquela outra pessoa. E é isso que estabelece o limite entre uma relação saudável e uma relação patológica. Claro que uma relação entre senhor e escravo, né, Valdir? Acho que sua pergunta foi muito feliz. Ela diz respeito à diminuição a limites ainda mais ínfimos do espaço de igualdade. O marido escraviza a mulher. Existe escravidão sexual, entendeu? Se existe o predomínio da vontade do homem sobre a vontade da mulher, sobre o corpo da mulher, e se não há acordo, né, para o afeto, e sim submissão não consentida, por exemplo, eu falei aqui do sexo, é escravidão. É escravidão em algum nível. É engraçado que as pessoas ficam assim, não, jamais. Se eu tenho 4 filhos e trabalho para dar comida para eles, eles têm que fazer o que eu peço. Isso é justo. Voltamos ao início do episódio. Não é porque o costume foi estabelecido há milhares de anos que ele é justo. Esse costume tem origem num modo de funcionar da comunidade fundamentado no exercício do poder por poucas pessoas. Então, ser pai ou ser mãe, em alguns casos, né, não pode significar ser proprietário. Ah, eu sou o dono da casa, eu sou a dona de casa, logo meus filhos precisam. O que você está fazendo é transmitir para os seus filhos um modo de agir que vai fazer com que ele estabeleça relações domésticas com outras pessoas baseado em um modelo muito semelhante à relação senhor-escravo. E aí, para terminar, falei mal de Aristóteles no começo, né? Vou falar algo positivo, então, para finalizar. Para os gregos que inventaram a polis, por exemplo, uma relação só podia ser livre, Valdir. Só poderia haver liberdade se houvesse condições para igualdade. Então, e isso era simbolizado de que forma? A comunidade precisa ter um local que não era dentro de casa, era fora, um espaço aberto, coletivo, que nós passamos a chamar depois de espaço público, em que o seu igual podia chegar lá nesse espaço na frente de todo mundo e chamar você para conversar. Ou ele podia emitir as opiniões dele na frente de todo mundo sem ser agredido ou coagido. E ele poderia falar o que quisesse, mas ele ia ouvir também. Então, assim, qual era o elemento chave para definir uma relação livre? O diálogo. Não é à toa que a palavra logos significa razão. Razão não é razão se não for estabelecida em condições de igualdade com quem você está conversando. Existe um vínculo profundo entre liberdade, igualdade, razão e diálogo. O diálogo livre, em boas condições, com respeito integral pela voz ativa do outro, ele é um fundamento de uma comunidade justa. Então, se você quer saber, por exemplo, a senhora que está ouvindo a gente é dona de um
barzinho, boteco, um supermercadinho, a senhora quer saber se a senhora está tratando sua empregada doméstica, o senhor que está nos ouvindo quer saber se está tratando sua empregada doméstica com justiça, ou o senhor quer saber, de fato, se aquela filha que anda reclamando demais, está se sentindo dominada pelo senhor aí, está dizendo que vai até fugir de casa, se ela está certa ou não. Como é que o senhor faz? O senhor está nos ouvindo de boa fé. Olha, eu não quero ser senhor da minha filha. Então, me dá um critério, Rodolfo. Como funciona o diálogo na sua casa? Como funciona o diálogo na sua empresa? Quer dizer, as pessoas que estão te ouvindo, elas estão te ouvindo a partir de uma condição em que elas podem falar o que pensam sem medo? Elas podem manifestar as opiniões delas sem medo de serem subjugadas, agredidas, atacadas? Você concede essa oportunidade para o seu interlocutor? Você convive numa relação em que isso é frequente? Ou as pessoas têm medo de você? Ou elas se afastam? Ou elas estão sempre cheias de prevenções com relação ao seu comportamento? Esse é o ponto. Eu penso que essa é uma boa lição para os nossos dias. E vale, Valdir, para tudo. Vale para a nossa relação com os servidores da limpeza municipal que tira o lixo da rua, vale para as nossas relações com as maiores autoridades, vale para as nossas relações com as pessoas que a gente não conhece na internet. Então, assim, tudo bem, eu não vou escravizar a pessoa que eu estou ofendendo na internet, beleza? É um exagero. Mas o meu comportamento tenderá a se repetir. Mais dia, menos dia, se eu não for capaz de escravizar meu cônjuge, eu vou escravizar um filho. Então, na minha opinião, a violação de direitos humanos mais comum de todas, ela é voltada contra crianças. Porque as crianças não são seres humanos, elas são propriedade dos pais. Ainda hoje, na enorme maioria dos países do mundo. E aí, o que faz com que a gente estabeleça uma relação de humanidade com o outro é reconhecer que ele é um agente racional. Ah, mas a criança ainda não pode fazer escolhas. Mas a criança pensa, a criança sente afetos. Ela carregará cada um desses estímulos para frente. E a criança que é tratada como coisa dentro de casa hoje vai tratar os pais como coisa quando os pais estiverem sob a guarda dela. Então, a criança de hoje, sendo tratada como coisa, é o adulto que amanhã tratará os idosos como coisa. Lá nos meus alunos de filosofia moral, eu costumo brincar assim, né? Ah, você pode estapear seu filho no shopping de 3 anos, né? Todo mundo vai olhar, nossa, né? O cara deu uns tapas no filho, mas beleza, o filho dele não se mete. Agora, se você tá dando sorvete para sua bisavó e ela derrama o sorvete na roupa, você pode dar uns tapas na mão dela, na frente das pessoas? Você não pode dar uns tapas na mão dela. As pessoas vão achar que é agressão, certo? Mas ela é uma idosa, ela não é uma criança. Não, mas ela não consegue mais refletir, pensar, raciocinar como fazia antes. Ela é menos capaz disso, inclusive, do que a criança que vai crescer ainda. E se for uma pessoa com deficiência? E se for uma pessoa absolutamente incapaz? Você pode bater nela? Não, não pode. Eu posso bater na criança porque nós estabelecemos um limite biológico para o exercício da moralidade. De 18 anos em diante eu não posso mais mandar nos meus filhos, sabe? A lei definiu. Lembra que no último episódio a gente falou sobre natureza e moralidade? Sobre biologia e moralidade? Nós estabelecemos muitas regras morais com base na biologia. O limite para comprar álcool, o limite para dirigir, são limites biológicos, né? A gente botou uma idade pronto. Pergunto, você acha que existe uma diferença essencial entre um ser humano de 8 anos de idade e um ser humano de 19? Ao ponto de você poder tratar um como coisa e o outro não? É assim que a gente tem que pensar, inclusive, Valdir, no nosso futuro. Porque daqui a 500 anos, quando a gente olhar para trás, muita coisa pode ter mudado. Mas a igualdade como um valor, eu duvido que a gente vai ter abolido. E aí, isso pode nos ajudar muito. Pô, eu tava encarnado numa época em que a gente, como você propôs antes, batia nos filhos, pagava salários muito baixos para pessoas pretas trabalharem nas nossas casas e nos nossos botecos e nos trabalhos mais subalternos, e achava justo. Ou a gente ainda colocava os animais para trabalhar pra gente ou até matava e comia os bichos. O que eu poderia fazer, o que eu poderia ter feito naquela época para ter evitado os erros mais graves? Putz, eu me esforçava por estabelecer uma relação justa com as outras pessoas, tratando elas como iguais? Sim ou não? Dayan, só para deixar as coisas mais... O Rodolfo trouxe o assunto à tona, ao vento, e eu acho que você ia gostar de falar sobre isso pra gente, porque, né, você ficou super empolgado quando eu achei lá na Revista Espírita as
manifestações dos espíritos de outros planetas, falando que eles tinham os animais que cuidavam do serviço doméstico, que eles não precisavam mais cuidar das coisas manuais, materiais da existência e tal. Assim, eu fiquei curioso depois que o Rodolfo falou. A gente escraviza os animais, cara? Ah, que situação, que pergunta. Eu até perguntei isso da Elissa outro dia aqui em casa. Eu quero ser os seus pets escravizados, tá? Eu ia adorar estar na condição de escravizado dos teus pets. Expondo algumas situações por causa dos animais, né? Quer dizer, a gente tem gatos em casa, cuida deles, a gente quer acreditar que, né, que eles estão bem, mas a gente não tem coragem de abrir a porta para ver se eles vão e voltam. Porque é capaz deles irem embora e não voltarem nunca mais. Aí ninguém quer. Não, eles estão bem criados, estão com vitamina, são bem tratados, são escovados e tal. Tem brinquedos. Mas ninguém perguntou deles se eles estão bem, se eles preferiram estar na rua correndo atrás de se virar para comer um ratinho, ou seja o que for. E aí ela até falou, olha, eu não sei, mas meus gatos não vão sair de dentro de casa. É um amor egoísta, né? Cara, olha só, eu vou tentar ser pragmático aqui e rápido pra gente encerrar. Do ponto de vista conceitual, né, a minha tendência é dizer que não. E não por quê? Porque a escravidão foi um termo concebido para designar, né, inicialmente a propriedade de um homem sobre outro homem, mulher, enfim, sobre outro, né, um ser humano sobre outro. Então, numa relação que envolvia a mesma espécie, por assim dizer. Né? Hoje, legalmente falando, como a escravidão ela foi abolida, ela inclusive virou crime, né? É uma conduta criminalizada, o aspecto de escravidão ele foi transportado, não mais para a propriedade, mas para alcançar outros valores, né? Como você já até citou, que é a submissão de uma pessoa a trabalhos forçados, a jornadas exaustivas, a restrições de locomoção, mas sempre numa relação entre, de novo, a mesma espécie, seres humanos. Agora, se nós alargarmos um pouquinho mais só esse conceito para nós abarcarmos espíritos, porque aí nós estaríamos falando da mesma espécie, espíritos. Não um espírito que ocupa o lugar, um corpo animal, não um espírito que ocupa um corpo humano, mas só os espíritos, esquecendo, portanto, espécie, porque aí não importa. Em tese, o espírito do animal é igual ao nosso, apenas em estágio diferente, mas é espírito, ou princípio inteligente. Aí eu penso que a coisa muda um pouco de figura. E por quê? Porque aí, nesse caso, sendo os animais espíritos, aí nós estaríamos submetendo outros seres iguais a nós, em essência, ao nosso poder, à nossa força, à nossa vontade. E aí nós poderíamos, talvez, considerar isso como sendo um exercício de escravidão. Provavelmente é mesmo. Mas eu vou deixar que os nossos ouvintes tirem as suas próprias conclusões sobre esse tema, porque eu mesmo não seria capaz de bater o martelo, a não ser apontando situações muito pontuais. E aí eu prefiro não fazê-lo esse tipo, né, de apontamento, de apontar o dedo para A ou para B, sendo que eu tenho animais em casa, os quais eu não abriria a porta para eles saírem e nunca mais voltarem de jeito nenhum. Cara, assim, eu acho muito importante essa posição sobre refletir sobre aquilo que vem se tornando uma preocupação mais constante das gerações mais novas do que as nossas, né? Nós já somos pessoas que provavelmente cruzaram o Cabo da Boa Esperança, e as novas gerações têm uma preocupação que eu nunca tive na idade deles, que é a preocupação com o bem-estar e a felicidade dos animais, né? Se o animal está bem, se ele está bem tratado, se ele está feliz, se ele está desenvolvendo as suas potencialidades para brincar, se relacionar, etc. Quando eu era criança, o cachorro era meu, o gato era meu e ele faria o que eu queria, do jeito que eu achasse melhor e que eu conseguisse comandar. E as gerações mais novas têm uma preocupação interessante, foi por isso que eu te fiz essa pergunta sobre se nós não estamos escravizando os animais. Eu acho que seria importante o nosso ouvinte, pensando naquilo que nós já olhamos no nosso passado, nas discussões que os espíritos sugerem, que os homens sábios do passado sugerem, e como nós olhamos para eles hoje com um olhar de, até o Hegel estava errado, né? Até o Hegel falou bobagem sobre espíritos
ou melhor, raças superiores e inferiores. O Aristóteles, o Kant, todo mundo que a gente admira do passado falou grandes bobagens. Então, talvez, como o Rodolfo tinha explicado antes, né, a tradição não justifica, o hábito não justifica. Talvez fosse o caso da gente pensar sobre a qualidade das nossas relações, não só com as crianças em geral, com os nossos filhos, mas também com os animais que, bem ou mal, nos servem, né? Eles existem hoje, uma boa parte deles, para a satisfação das nossas alegrias e desejos. Então, não sei, eu pensaria com bastante cuidado nessa questão para o futuro. Rodolfo, faço o encerramento, eu estou satisfeito. Muito bem, Valdir, excelente episódio, muitas discussões, um momento importante, muitas reflexões. Que bom que o pessoal está aí nos ouvindo. Mais uma vez a gente agradece imensamente. Vamos manter abertos os nossos canais de comunicação e tentar melhorar o nosso diálogo com a nossa comunidade de ouvintes, tá bom? Gente, muito obrigado, grande abraço. A gente segue nessa série aqui de questionamentos sobre as leis morais e em breve mais episódios de filosofia também. Curtam lá o nosso post de lançamento, mandem um direct, comentem os episódios e a gente traz aqui no próximo os comentários de vocês, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Valeu, galera, um grande abraço, até o próximo. Um abraço para todos, tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.